algumas definições. Segundo Spearman, Wechsler, Piaget e, por último, Gardner. Spearman define a inteligência como a capacidade de fazer deduções a partir de relações e correlações. Wechsler define a inteligência como a capacidade global do indivíduo para atuar de acordo com as finalidades previstas, para pensar racionalmente e atuar de maneira eficaz em relação ao seu ambiente. Piaget define a inteligência como a qualidade que se expressa pela maneira como o indivíduo se adapta ao meio. Já Gardner define a inteligência como o potencial biopsicológico para processar informações, que pode ser ativado no cenário cultural para solucionar problemas ou criar produtos que sejam valorizados numa cultura. Inteligência. Origem da psicometria e do termo QI. Se voltássemos ao século V de nossa era, poderíamos encontrar os chineses com a finalidade de dividir a população em 3 castas, de acordo com a capacidade intelectual, para distribuir as funções e as responsabilidades, segundo as habilidades de cada um. Esses testes consistiam basicamente em avaliar a capacidade mnemônica, a capacidade para interpretar os textos clássicos e a habilidade para escrever poemas. Nas melhores acepções da palavra inteligência, esses provavelmente foram os primeiros testes cognitivos que se tem registro. Pitágoras, no século V a.C., testava os aspirantes a se tornarem seus pupilos, mas eram testes de conhecimentos geométricos e dificilmente poderiam ser considerados testes de inteligência. No Ocidente, os trabalhos pioneiros foram realizados pelo médico Esquirol, que em 1838 associou os diferentes níveis de retardo mental aos diferentes níveis de fluência verbal. O pai da psicologia experimental foi Francis Galton, e o pai dos testes psicométricos foi Alfred Binet. Galton, a partir de 1884, projetou os primeiros testes destinados a medir a inteligência. No entanto, seus resultados não chegaram a ser satisfatórios. Ele acreditava que a inteligência poderia ser o resultado de um conjunto de características simples, como o diâmetro da cabeça, velocidade dos reflexos, acuidade visual, etc. Ele tinha alguma razão nisso, mas as correlações não eram tão boas como ele esperava. A correlação entre o QI e o tamanho da cabeça, por exemplo, é cerca de 0,4. Enquanto a correlação entre o QI e a velocidade dos reflexos para as tarefas elementares é cerca de 0,3. Portanto, ambas muito baixas para que possam corroborar sua hipótese. Em 1904, Alfred Binet introduziu o conceito de idade mental, o qual traduz o nível intelectual médio correspondente a uma determinada idade. O QI resulta da divisão da idade mental com a idade cronológica, multiplicado por 100, indicando a capacidade de uma pessoa para resolver um determinado tipo de problema, comparado com um grupo de indivíduos da mesma idade e do mesmo meio cultural. Quando a idade cronológica e a mental coincidem, o QI é 100, ou seja, igual à média. Normalmente, um teste de QI inclui problemas de caráter numérico, linguístico e visual espacial, o que permite medir a capacidade funcional de um indivíduo num determinado momento e não necessariamente o seu potencial futuro. Embora os testes de QI possibilitem a definição de inteligência em termos relativamente estreitos, são ótimos para antever alguns aspectos relacionados com o desempenho escolar. Porém, o QI não reflete a capacidade da pessoa para lidar com a realidade.
Binet e seu colega nesse trabalho, Theodore Simon, compreenderam claramente as limitações do método que usavam e não ousaram ir além desse ponto, sem antes desenvolver uma metodologia mais apropriada e ter uma compreensão melhor do assunto. No entanto, em 1906, na Universidade de Stanford, Lewis Madison Terman publicou uma versão aprimorada dos testes de Binet. Prontamente foi reconhecida como a melhor bateria de testes de inteligência da época e, em 1916, por sugestão de William Stern, foi introduzido o conceito de quociente de inteligência, representando a idade mental multiplicada por 100 e dividida pela idade cronológica. Foi assim que nasceu o termo QI. O quociente emocional QE, descrito por Goleman em oposição ao QI, derruba o mito da genialidade intelectual e eleva o conceito de maturidade emocional. Já o termo inteligência emocional foi cunhado por Peter Salovey e John Mayer, da Yale University. Eles definem 5 áreas de abrangência da inteligência emocional. Conhecer as próprias emoções. Trata-se de reconhecer a emoção que se está sentindo e saber qualificá-la corretamente. 2. Administrar as emoções. Aprender a ser capaz de adequar a energia da emoção para entrar em conformidade com o momento, qualidade e intensidade da emoção. 3. Motivar a si próprio. É a habilidade de conter emoções e reter impulsos para alcançar objetivos e manter-se confiante e otimista mesmo frente a situações adversas. 4. Reconhecer emoções em outras pessoas. É a habilidade para ler as mensagens não verbais, como olhar, expressão facial, tom de voz, etc. 5. Manejar relacionamentos. Quando duas pessoas interagem, a direção do estado passa para outra pessoa. A sincronia das emoções determina se uma relação está indo bem ou não. Múltiplas inteligências. A teoria das inteligências múltiplas foi estudada pelo psicólogo Warren Gardner como um contrapeso para o paradigma da inteligência. Ele propôs que a vida humana é o movimento de vários tipos de inteligências. Portanto, Gardner não entra em conflito com a definição científica de inteligência, como sendo a capacidade de resolver problemas ou fazer coisas importantes. Gardner define e categoriza no primeiro momento 7 tipos de inteligência. Logo após isso, Gardner percebeu a necessidade da adição de 2 novos, sendo eles o naturalista e o existencialista, totalizando 9 formas de manifestação. Tipos de inteligências. 1. Lógico-matemática. O raciocínio lógico-matemático permite que um indivíduo resolva um problema rapidamente, onde uma possível solução é encontrada antes mesmo de sua verbalização. 2. Linguística. Quando o homem interage com o ambiente em que vive com suas práticas físicas, modificando aquilo que é natural, dá origem ao que chamamos de relação homem-natureza. Dessa forma, ele desenvolve e se expressa com linguagem própria, criando sua própria perspectiva de natureza. 3. Naturalista. O homem desenvolve essa habilidade através de sua interação e vivência com a natureza. A partir disso, torna-se capaz de classificar seus elementos como vegetais, minerais, animais, etc. Dessa forma, pode se reconhecer como participante de um ecossistema. 4. Interpessoal. É a capacidade que o homem desenvolve
de compreender os outros indivíduos com quem se relaciona, estabelecendo uma relação de empatia, aplicando valores como respeito, solidariedade e outros, interpretando as expressões e a linguagem. 5. Intrapessoal. É a inteligência mais pessoal até o momento, que permite se reconhecer integrante de um mundo, como um ser com características únicas, fazendo planos, sonhos e sendo consciente de sua interferência pessoal nesses elementos, podendo não modificá-lo através de sua conduta no cotidiano. 6. Espacial. É a inteligência que nos permite abstrair um espaço e, a partir desse modelo elaborado em mente, realizar modificações no espaço concreto. 7. Corporal sinestésico. É a inteligência que nos permite realizar os diversos movimentos corporais, como, por exemplo, quando um indivíduo nada, movimenta seus braços e pernas alternadamente. 8. Musical. É a capacidade que o ser humano desenvolve e que o permite se expressar através dos sons e relacioná-los com o meio, relacionando-os a sentimentos, a elementos visuais e sensações. 9. Existencialista. É a inteligência que permite ao homem refletir de forma profunda sobre sua existência, se perguntando coisas como quem somos, de onde viemos, para onde vamos e por que morremos. Chegamos ao fim de nosso trabalho e concluímos que é difícil definir inteligência, visto que cada autor explica a mesma por um ponto de vista particular, de acordo com seus referenciais e objetivos, varia de acordo com a cultura e os valores e crenças estabelecidos pelo meio social.